acham, né, que aquilo talvez seja algo ainda a conquistar, como eu falei, ainda não está verde o sinal, ainda aquilo tem coisas, passagens que podem ser mensagens que sejam ainda totalmente vermelha, que eu realmente ainda é uma grande conquista, ou alguma que está amarelo, que você fala, esse daqui eu consigo, mas tem vezes que eu não consigo, enfim, esse livro é para trazer justamente essas mensagens para o nosso dia a dia, para a gente entender onde que o sinal está verde, né? Então, o que seria aí esse sinal verde? Mas aí a gente vai ver a semana que vem com vocês, tá bom? Vamos fazer então oração para a gente começar? Você já está gravando, Wagner? Tá? Então tá bom. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, né? Para a gente poder fazer aí a nossa oração inicial. Levar o nosso pensamento. Agradecer ao nosso mestre por mais essa oportunidade. Jesus, mestre amado, é com alegria no coração que finalizamos mais esse semestre de curso, com tantos alunos, e que cada vez mais esse curso possa atingir a quem busca a verdade, a quem busca os seus ensinamentos, que cada vez mais pessoas possam estar interessadas no que a doutrina traz, para cada um de nós possa conseguirmos melhorar um pouquinho, mas agradecemos a persistência, agradecemos a paciência de todos os alunos, a vontade, o desejo de aprender, e que possamos seguir após as férias com o mesmo ânimo no prosseguimento das aulas. Agradecemos ao Pai sempre a oportunidade de cada dia, de todos os dias, de todos os momentos. Que a gente nunca esqueça que a vida é oportunidades. Pai, abençoa cada um que aqui está, cubra-os de bênção, assim os seus lares, seus familiares, seu trabalho, que a sua imensa luz, seu imenso amor possa banhar cada um de nós aqui presentes. E que possamos enviar sempre em nossas orações vibrações para o Centro Espírita, pois sabemos que lá o trabalho é incessante. O trabalho no mundo espiritual é incessante. Que possamos sempre poder ajudar, através de uma oração, a realização desses trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai ver então a biografia do Allan Kardec. Eu sei que muita gente, muitos de vocês já devem ter lido bastante coisa, já devem ter assistido ao filme, né, do Kardec, visto outros documentários, enfim. Mas o que a gente gosta, sempre quando a gente vai trazer uma biografia para vocês, e do Kardec vai ser a primeira, ao longo de todos os cursos, a gente gosta de trazer uma contextualização histórica. Por quê? Porque é importante vocês entenderem o momento em que aquela pessoa nasceu, o momento em que aquela pessoa encarnou, né? Então, por que Allan Kardec, para a gente ir refletindo, por que Allan Kardec nasceu num determinado momento e não em outro, por que ele encarnou, né? É na França e não em outro lugar, pertencente à Europa e não em outro lugar. Então, a gente começar a entender que todos esses planos, eles são maiores. Sempre existe um porquê e uma preparação anterior. Então, antes de começar a própria biografia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o momento histórico em que o Kardec nasceu, tá bom? Aí vamos lembrar um pouquinho, aula de história mesmo, né? Então, século XVII foi considerado o século das trevas, século XVIII, século das luzes, e século XIX, século da razão.
Então, a gente pensando o século das trevas, que estava muito ligado ainda ao feudalismo, e a gente vai tentar lembrar um pouquinho o que acontecia nessa época, a gente vai falar mais no próximo slide, mas só a gente lembrando que logo em seguida do século das trevas, que foi um período também bem longo, deu início a um processo chamado de iluminismo, que foi chamado depois de século das luzes. E o Allan Kardec, ele nasce nesse período já, e depois já logo entrando no século da razão. Então, se a gente começa a pensar até no desenvolvimento da própria humanidade, independente de pensar em religião, em qualquer coisa, a gente vê que primeiro era esse século que foi chamado das trevas, onde havia realmente um obscurantismo, as pessoas ainda sem dar aquele grau evolutivo enquanto sociedade, enquanto humanidade, e que depois, entre aspas, de repente, tudo começa a mudar. Então, aí depois veio esse século das luzes, depois o século da razão, tá bom? Então, é só para a gente pensar o porquê que Allan Kardec, ele veio nesse período do século das luzes, tá bom? Então, só para a gente já começar a puxar um fio nessa meada aqui para a gente entender a biografia dele, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Então, o que acontecia no mundo nessa época? Então, era um período de transição, que era uma pós-idade média, que foi seguida, que fala um século, mas é um período muito maior que esse, que era chamado de época das trevas, onde predominava o sistema feudal, que eram os grandes feudos na Europa, com os reis, né, onde existia muita fome, muita miséria, muita pobreza, inclusive na área da educação, do desenvolvimento de uma sociedade um pouquinho mais evoluída. Haviam essas perseguições religiosas constantemente, a famosa caça às bruxas também, que eram mulheres que eram perseguidas, mas não só mulheres. Então, tudo estava ligado, principalmente, né, o clero e a igreja dominavam esse poder. Então, o poder, não existia ainda o Estado, como a gente conhece hoje, mas o poder da igreja, naquele momento, era extremamente forte, e os reis de toda a Europa, eles eram muito influenciados por isso. Então, era praticamente a igreja que determinava as regras e que esses feudos tinham que seguir. E aí, se vocês vão lembrando até dos filmes lá da Idade Média, vocês lembram das várias batalhas que haviam, né, e realmente de uma pobreza muito grande de quem não fazia parte aí dessa chamada burguesia ou dessa corte da nobreza, né? A Joana Dark, aí, né? Oi? Joana Dark também é um símbolo dessa época aí. Sim, isso mesmo. E aí, num determinado momento, começa a Revolução Francesa, junto com Napoleão Bonaparte. E aí não Bonaparte, mas começa o início do iluminismo e começa a se separar o Estado da Igreja. Então, o Estado, país, ele tinha um poder e a Igreja seria um outro poder, e que antes tudo isso era misturado. Só que nesse iluminismo, junto com Napoleão Bonaparte, vieram outros pensadores, muitos artistas, músicos, filósofos, cientistas, que começaram a despontar em toda a Europa. Então, vamos pensar, nesse momento reencarnatório, que quantos espíritos mais iluminados, mais desenvolvidos, vieram com essa missão, cada um na sua habilidade, mas que todos eles vieram meio que juntos para propiciar esse desenvolvimento, essa mudança de mentalidade que era necessária ter para depois, futuramente, chegar à doutrina espírita e o Kardec para trazer todas essas ideias. Porque imagina se o Kardec nascesse um pouco antes, ele encarnasse um pouquinho antes, enquanto fosse a Idade das Trevas, ele sozinho naquele período, ele ia ser queimado na fogueira na primeira tentativa. Então, tudo isso já foi um preparo para que ele viesse posteriormente. E aí também,
começou a existir essa predominância da ciência materialista. E a ciência materialista, ela trouxe vários fundamentos, inclusive para que o Kardec pudesse desenvolver a doutrina. Então, ele foi tentar, através da ciência, das mesas girantes e tudo mais, o Wagner vai falar também sobre isso, que ele começou, tudo isso era necessário como uma base para que depois ele pudesse trazer as ideias. Ele não, né, os espíritos pudessem se manifestar e contar um pouquinho da existência desse mundo espiritual. Tudo bem até aqui? Então aí, né, século XIX, espíritos iluminados vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica, trazendo novas ideias para a humanidade. Então não foi uma mudancinha rasa e pequena, foi um grande salto na humanidade que estava acontecendo, fervendo principalmente na Europa, que na época era considerada ainda o berço da humanidade, naquela época. E por quê? Porque se a gente for pensar nessa época de 1800, que o Kardec nasceu, um pouco antes disso, ainda a América era praticamente totalmente colonizada, pertencia a Portugal, Espanha, Inglaterra. Foi na época de 1800 que começaram as colônias a se tornarem independentes dos seus países colonizadores. Então, tudo isso, assim, a gente tem que entender que todas essas mudanças, elas ocorreram de uma forma extremamente planejada, e planejada, sim, também pelo mundo espiritual. Então, tanto a parte política, que saiu, que muitos feudos, né, e os impérios começaram a cair para nascerem os estados, países, a parte social, que antes havia essas castas, né, do clero, da nobreza, dos vassalos, dos servos, tudo isso, essas castas todas também começaram a se modificar, a nascerem até o que eles chamam dos burgos, que eram os comerciantes, então até a forma de se organizar a sociedade começou a mudar. A parte científica, essa parte cultural, com a chegada desses novos artistas, compositores, mesmo se a gente for pensar em Michelangelo, que trouxe, Da Vinci, todo o conhecimento que eles trouxeram para que se preparasse, formasse esse berço para que futuramente as novas ideias pudessem ser plantadas, tá bom? E aí a gente vai pensar em alguns só da época, a gente não vai ficar falando que cada um trouxe, mas cada um, filósofos ou economistas que começaram a redesenhar a economia, a propor uma nova economia, então todos eles tiveram esse fator, essa contribuição super importante. Aqui a gente só está citando alguns. Mais para frente, a gente vai ter uma aula bem específica sobre isso, sobre como essas outras pessoas que não eram ligadas diretamente à filosofia espírita, mas que eles trouxeram contribuições importantes sobre como pensar uma sociedade moderna mais justa do que o que eles viviam na Idade das Trevas. Então aí Voltaire, Montesquieu, Quesnay, Rousseau, Diderot, D'Alembert, o próprio Luís XVI e o Napoleão. Então, até a gente quando for ver na biografia, tem muitos textos que falam que o Napoleão e o Kardec, eles já viveram em outras vidas juntos e que os dois se propuseram a vir com uma missão. Que o Napoleão, ele viria na frente, então tem muitos registros em páginas, né, não sei se da federação em si, mas muitas páginas espíritas que trazem essa informação, que ele veio para abrir os caminhos para que Kardec, eles têm uma diferença aí de 40 anos, mais ou menos, né, para que Kardec pudesse vir para essa França já com os ideais, né, da fraternidade, igualdade e liberdade, que é o que pregava na época na França o iluminismo. Só que aí dizem, né, que Napoleão falhou. Ele falhou no sentido de que ele deixou realmente esse poder lhe subir e que aí ele queria conquistar a Europa inteira. E não era esse o objetivo no planejamento encarnatório dele. Ele tinha que meio que organizar as coisas para que o Kardec viesse. Pode passar, Kardec.
Aí esses movimentos revolucionários derrubaram esse absolutismo, né, dos reis, tiveram a implantação dessa economia liberal e extinguiu esse antigo sistema colonial. Então tudo isso estava rompendo. A partir da Europa, nas Américas também, tudo borbulhando já, né, Índia, na África também. A África foi o último continente onde os países começaram não é solicitar é muito burocrático, mas começaram a lutar pela sua independência. Então, a África foi um dos últimos, mas a América, junto com Índia e outros ali na Ásia, eles também estavam todos nesse movimento de não aceitar mais aquilo que estava sendo imposto, tá? Então, a humanidade que o obscurantismo medieval alcançou no século XIX a sua maioridade. Então, cresceu. E a religião dogmática cedia lugar ao conhecimento firmado na razão e nas ciências, contribuindo para o entendimento espiritual. E aí foram surgindo também outras religiões nessa época. Então, antes, o que era dominado praticamente pela Igreja Católica, depois começaram a surgir, né, o protestantismo, o luterismo, todas essas outras religiões, outras vertentes, que não aceitavam mais o que a doutrina trazida, os dogmas trazidos pela religião católica, eles não estavam mais sendo aceitos. Então, tudo isso foi trazendo essa espiral de mudança. E agora, assim, o conhecimento tinha que ser firmado na razão. Então, não adianta você me pôr um dogma, que eu vou ter que comprar um pedacinho, eu vou ter que só pagar com ouro um pedacinho no céu, porque isso a razão e a própria ciência não explicavam. Então, todos esses dogmas também, eles foram se enfraquecendo ao longo desse período. E aí, é nesse cenário de transformações que surge Allan Kardec, com a sua missão de esclarecer, né, do esclarecimento e a consolação lançados na base da doutrina espírita. Então, é no meio disso tudo que Kardec encarna. Pode passar, tá bom? Aí sim, então agora a gente vai começar um pouquinho a falar do Kardec, porque vocês já entenderam o contexto em que ele encarnou. Então, olha só, o nome original dele, né, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Saiu, uma cidade da França, em 3 de outubro de 1804. E faleceu, né, desencarnou em Paris, no 31 de março de 1869. Então, a gente vai pensar, né, ele desencarnou aí com 65 anos, e a gente vai ver o quanto ele trabalhou nesse curto período em que ele atingiu a vida adulta, na qual ele começou realmente o trabalho com a doutrina. Antes disso, ele foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, ficou conhecido como codificador do espiritismo, também denominado de doutrina espírita. Foi discípulo do reformador educacional John Henry Pestalozzi e um dos pioneiros da pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade, assuntos que antes costumavam ser considerados inadequados para uma investigação do tipo. Então, a gente vai ver, até na própria biografia, que ele, enquanto espírito, ele já foi preparado, antes de assumir essa missão de decodificação da doutrina, ele já foi se preparando, inclusive cientificamente. Então, assim, ele era professor, ele era estudioso, extremamente pesquisador. Vocês vão ver depois, na hora que o Wagner for destrinchar o currículo Lattes do mocinho, né, e o LinkedIn dele, que, assim, muitas coisas, assim, que ele fez e que ele publicou e que ele aconteceu. Mas, então, ele iniciou o seu trabalho como educador seguindo um outro grande educador, reformador educacional, quer dizer, que ele trazia, o Pestalozzi, ele é falado até hoje na educação, de tão importante que foi o trabalho que ele realizou naquela época de mudança de paradigma educacional.
adotou o seu pseudônimo para uma diferenciação da codificação espírita em relação aos seus anteriores trabalhos pedagógicos. Então, como ele publicava muitos livros, ele não queria misturar as duas áreas, como se fosse assim. Então, os livros que ele publicava na área educacional, ele assinava com o nome dele, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E os livros da codificação espírita, ele assinava com esse pseudônimo de Allan Kardec. E também, de uma certa forma, mesmo lá, as pessoas sabendo que ele era, os mais próximos, que ele era a mesma pessoa, mas também tinha um sentido de proteção. Porque sim, lógico que houve perseguição também, porque tudo que é um novo, surge essa resistência, até hoje, né? Então, tudo que você mostra de novo, surge inicialmente uma resistência para depois haver aceitação. Juventude e atividade pedagógica, essa parte já é sua? Não, ainda sou eu. Não, é sua. A minha? Você me fala que era sua, que eu já não lembro mais, tá? Então, nasceu numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura. Então, a maioria deles eram juízes, eram magistrados. E na advocacia. Desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos, então, na escola de Pestalozzi, no castelo de Verdun e em Verdun-les-Bains, na Suíça, que era um país já protestante, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo pregador do seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Então, o Pestalozzi, ele teve uma influência tão para mudar o sistema de ensino, o que estava muito preso e arraigado de outra forma. Então, o próprio Pestalozzi, ele era, por exemplo, contra os castigos físicos, que eram, na época, tipo, legalizados. Os professores podiam bater nos alunos, podiam humilhar, e ele já falava que não, que tinha que ser pelo caminho realmente do afeto para você conquistar e trabalhar a questão da disciplina. Então, isso é só um detalhe, porque Pestalozzi teria um monte de coisa para a gente falar. Mas é só para vocês entenderem que até isso ele foi trazendo para uma modificação. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursinhos gratuitos. Então, aqui ele já começa um trabalho de caridade, de voluntariado com os outros. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Então, com 18 anos, ele já era bacharel, ele já podia lecionar, dar aulas de Ciências e Letras. Concluídos seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, ele traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fénelon, pelas quais manifestava particular atração. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e holandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Então, será que ele era realmente já um espírito iluminado ou não? Até pelas próprias habilidades de língua e de tudo que ele trazia. Então, a gente percebe que já era algo superior. Por quê? Vamos pensar que naquela época, e quem assistiu o filme viu, era tudo luz de velas e caneta-pena. Então, você imagina como era aprender vários idiomas, e ele dominar a todos esses idiomas. Então, tudo era muito difícil. E ele, com 18 anos, já se formou bacharel. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre elas o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Esta última, em concurso promovido em 1831, premiou-lhe uma memória com o tema "Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época?". Então, que sistema de estudo é esse que a gente tem que trazer para essa mudança, para essa necessidade da época atual? Adianta a gente ter um sistema de ensino ultrapassado? Então, ele já propôs esse tema para discussão. Em 6 de fevereiro de 32, desposou-se com Amélie Gabrielle Baudet, que ela também teve uma atuação super importante nessa decodificação espírita. Ela foi também um espírito mais iluminado, que trouxe o suporte para que Allan Kardec ele conseguisse desenvolver a sua missão com sucesso. Então, ela teve um papel super importante nesse apoio e base para que ele pudesse abarcar toda essa missão.
Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Em 34, então 10 anos depois, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e aí ele se tornou membro da Real Academia de Ciências Naturais. Então foi quando ele teve essa ascensão, que aí depois a gente pode, né, conversar sobre também quem lembra do filme, por ele participar dessa Real Academia de Ciências Naturais, ele tinha um pouco mais de credibilidade até para trazer essas novas ideias. E como pedagogo, ele dedicou-se à sua luta para maior democratização do ensino público, ou seja, todas as crianças deveriam ter o direito de aprender, e não só as que possuíam dinheiro. Entre 35 e 40, manteve em sua residência, na rua Sèvres, um curso gratuito de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Então, ele dava aula na casa dele, gratuitamente. E nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e um quadro mnemônico de história da França. Mnemônico que ajudava também nessa memorização, né? Que visou facilitar ao estudante memorizar as datas, os acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que lecionou como pedagogo são Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. Então, será que o currículo dele era bom, gente? O que vocês acham? Será que ele tinha um bom currículo para aceitar mais esse trabalho que a espiritualidade trouxe para ele? Então, é isso assim que a gente tem que pensar quando a gente vai vendo uma biografia de qualquer pessoa, todas essas outras coisas que estão por fora, né? Todo o entorno daquele momento histórico que a pessoa nasceu, né? Então, acho que ele tinha um bom currículo, né, Wagner? Qual que é o nome dessa mulher, o nome completo dela que acompanhou ele? Amélie Gabrielle Baudet. Na primeira vez você falou com um sotaque, né? Amélie Gabrielle Baudet. Não, eu falei com sotaque outra coisa. Eu falei Rua de Sèvres, que é Sèvres, que fala em francês. Sèvres. O R, entendeu? Ainda bem que você que pegou essa parte. Não, você vai falar também. Não ia falar, não. Você lê em português, não tem problema algum. Aí aqui já é a parte das mesas girantes. Você quer concluir mais alguma coisa, Carla? Não sei, vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte? Tá tudo, né? Porque hoje está todo mundo de câmera fechada, a gente só está vendo nomes hoje. Tá uma coisa assim que a gente está quase que tendo um trabalho mediúnico aqui, né, Wagner? Para tentar ver as pessoas, né, que não estão aparecendo hoje na nossa aula, né? Mas se vocês têm alguma pergunta, façam, por favor, ou comentem, falem, que é para isso mesmo. Né? Isso, senão a gente já vai seguir. Wagner, toca o barco. Tá bom. Aí aqui a parte, começa já a parte das mesas girantes, que talvez seja um marco, né, que do Kardec, de quando ele começou a conduzir a vida dele para o espiritismo, né, para trabalhar para o espiritismo, né. Ele tinha uns 50 e poucos anos, né, nessa época aqui, né. Já. Então, quem imagina alguém com 50 e poucos anos, né, já começar a ter uma coisa totalmente nova na vida, né? Ou seja, ele teve todo aquele preparo intelectual, né, científico, de conhecimentos variados, de metodologia, de diversas pedagogia, de todas as coisas ali que a Carla falou, né, de conhecimento, para aí sim ele está preparado para entender e estudar sobre o espiritismo e poder compartilhar com a gente aí através dos espíritos todos os ensinamentos que a gente, né, estuda aí até hoje também, né? E aqui vamos falar aqui dessa parte das mesas girantes, né? Conforme o seu próprio depoimento publicado nas obras póstumas, foi em 1854, o professor Rivail ouviu falar sobre Rivail, eu vou chamar de Rivail, ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época através do seu amigo Fortier,
um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuiu somente ao chamado magnetismo animal, na qual era estudioso, só em maio. Então, até aqui, né, ele tinha ouvido falar sobre essas mesas girantes, era bem popular naquela época lá na França, que era algo até sobrenatural que o pessoal levava como uma brincadeira, de certa forma, né, uma curiosidade ali. E aí tinha muito iluminista também, né? Mágico naquela época, então tudo meio que embaraçava essas ideias, achava que tinha alguma trapaça no meio disso, né? Ilusionista, Wagner. Ilusionista, né? Ilusionista. Iluminista eram os outros. Ilusionista. E aí o Kardec não levou muito a sério a princípio, e aí ele só em maio de 855 que sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Aí, durante esse período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica ou psicografia, né? E assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos. Mais tarde, esse espírito lhe informa que já o conhecia do tempo das Gálias, com o nome de Allan Kardec. Assim, Vail passa a adotar este pseudônimo, sob o qual publicou as obras que sintetiza a doutrina espírita. Isso daí eu não sabia que era. Isso aí é uma das versões, né? Que o nome dele, o pseudônimo, mudou, né? Para Allan Kardec, né? Ou é essa mesmo de fato que aconteceu, Carla? Sim, ele foi instruído para adotar outro nome. E que, na verdade, Allan Kardec, em outra vida, ele era um druida, que fala, né, em outra encarnação. E os druidas, eles eram extremamente sábios, eles já eram estudiosos, e isso é da época muito, muito antiga, né? Então, esse mentor, né, desse trabalho, falou que ele já era grande amigo dele dessa época. E que tinha esse mesmo nome, e aí ele, meio que em homenagem, colocou esse nome aí também, né? Não, o Kardec tinha esse nome em outra vida. Isso, então. Aí ele colocou esse nome em homenagem a esse nome de outra vida. Isso. Aí, convencendo-se que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção de espíritos. Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica da construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual interior do homem. Então, ele foi para o trabalho, né? O mentor ali se apresentou, fez a proposta do trabalho, viu que aquelas mesas girantes não era brincadeira, era realmente uma forma para os espíritos chamarem a atenção e a curiosidade do próprio Kardec para poder investigar com a metodologia, né, séria dele, científica. E ele viu que aquilo ali realmente tinha um ser pensante lá do outro lado, né, que a gente viu lá no filme, acho que a maioria já deve ter visto o filme, né, que ele meio que percebeu que ali tinha outros espíritos falando, né, se comunicando, uma inteligência ali, respondendo sim ou não, e a partir dali ele começou a fazer essa proposta com o mentor dele na própria psicografia lá, começou a pedir para ele iniciar esse trabalho dessas codificações. Ter iniciado a publicação das obras da codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como o marco da fundação do Espiritismo. Após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, fundou nesse mesmo ano a primeira sociedade espírita regulamentada constituída com o nome de Sociedade Paraisense de Estudos Espíritas. Então, ele já começou a fazer os livros espíritas, que é o Livro dos Espíritos, que a gente já vai ler bastante também sobre ele, né? E a Revista Espírita, que são assuntos mais complementares, mais específicos, que a gente também tem acesso até hoje. E aí você vê que ele também começou a regulamentar, né? Criar meio que uma associação ali espírita para poder, uma sociedade, né? De estudos para quem quer saber sobre o espiritismo,
e começou a juntar pessoas interessadas com essa mesma afinidade dele em querer estudar de uma maneira séria, científica lá da época e também moral, né? Que é para poder realmente você pode utilizar, né? Se fosse nas mãos erradas, se a pessoa não tivesse uma moral como a do Kardec, ela poderia ter usado todo esse conhecimento para poder fazer o mal, para poder se beneficiar. E ele fez realmente para poder explodir essas codificações, esses livros que nós conhecemos hoje, né? E aqui já está falando sobre os últimos anos da vida do Kardec, que passou a sua vida dedicada à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita, o Jornal dos Estudos Psicológicos, já com cerca de 8 milhões de seguidores. Faleceu em Paris, 31 de março de 1869, com 64 anos, em decorrência de uma ruptura de uma aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo erguido com os nomes druicos. Acima da sua tumba, seu lema em francês, que está lá até hoje: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. A tumba dele ali está até hoje lá. Dar um passeio lá na França, é legal dar uma olhada nesse túmulo, né? E aí a gente vê que ele estava no meio do trabalho, né, quando ele desencarnou, e ele estava fazendo justamente esse trabalho aqui da relação do magnetismo, que foi um estudo que aquele cara lá que a gente tinha falado primeiro lá, já tinha feito antes do próprio espiritismo. Ele estava fazendo meio que uma ligação desses conhecimentos aqui entre magnetismo e espiritismo. E a gente no espiritismo fala muito dessa questão do magnetismo, né, de lei da atração, até das próprias orações que nós fazemos é um magnetismo que a gente está emanando, né, para o bem, para o mal. Então, é bem interessante, né? Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que ali baixava o túmulo, né? Voltaste a este mundo de onde viemos e colheis o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo e a alma permanece e retorna ao espaço. Encontraremos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos as vossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. A Camille Flammarion. Que essa Camille é aquela primeira lá que acompanhou ele, né? Que você tinha falado, né? Tá mudo, tá? Aqui está falando que o seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, é um homem, tá? Ele não é um daqueles que a gente falou no começo, né? Não, aquele, o que virou sócio dele depois, na publicação dos livros, é Deroit, uma coisa assim. Não é esse. Mas bem bonita a mensagem dele aqui, né? Sim. Aí tem as obras antes dele, né? Da parte mais intelectual, mais acadêmica, que está curso prático e teórico de aritmética, que ele fez lá com Pestalozzi lá, que a gente estava falando. Então, tem bastante coisa aqui. Gramática francesa, manual dos exames para título da capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria. Nossa, é um monte de coisa, né? Química, curso de química, física, astronomia e fisiologia.
Aí aqui vai ter mais o currículo dele, o LinkedIn dele vai seguindo. Os principais diplomas, né? Os principais, né? Acho que não devem nem estar todos, né? Diploma de fundador da Sociedade de Direitos Colégios Internados de Paris, diploma da Sociedade de Instrução Alimentar. Bem na parte didática, né? Ele é muito estudioso, muito para a parte acadêmica também, né? Antes, né, do espiritismo, principalmente. Então a gente vê que tudo isso foi uma preparação para ele. É um espírito que estava sendo preparado realmente para poder passar todo esse conhecimento, essa metodologia espírita. Porque se a gente for ver o livro dos espíritos, o Evangelho, é tudo bonitinho, tudo na ordem, assim, uma lógica que para a gente, né, procurar um determinado assunto está tudo bem organizado, né? Então dá para ver que foi um estudioso mesmo que organizou esses livros, né? Aí tem as 5 obras fundamentais que versam sobre o Espiritismo, do Allan Kardec, né, o livro dos Espíritos, foi tudo na sequência também os livros, né? 1857, o livro dos Médiuns, 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, ali finalizou em 68, essa da Gênesis, né? Além delas, como Kardec publicou algumas obras complementares, né, que eu falei lá das revistas espíritas, publicado mensalmente em 1º de janeiro de 1858 e 1869, o que é Espiritismo, aí aqui Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, substituído pelo Livro dos Médicos, publicado no Brasil pela editora Pensamento, Espiritismo em sua expressão mais simples, enfim, tem bastante coisa aqui. E aqui tem mais outros 2 livros que foi publicado após o falecimento dele. A obra póstuma, né? Outras obras menos conhecidas, O Principiante Espírita e A Obsessão, que era o que ele estava escrevendo, né? Que estava já escrito e não foi publicado, né, quando ele estava vivo, né? Eu nunca li esses livros aqui. Se alguém já leu, pode manifestar. Eu acho que o pessoal está quieto, não vai se manifestar, não. Estão muito quietos hoje, viu? Quero ver. Então, eu estou só... realmente essa parte aqui a gente só foi dar uma pincelada no trabalho, né, espírita dele, todo o trabalho também intelectual. Pra gente dar uma conhecida, né, uma pincelada, porque é muita coisa mesmo. Se você for pesquisar sobre o Allan Kardec, é muita coisa que ele deixou, né, pra gente estudar, né? É bem, bem legal. Quem de vocês que assistiu o filme do Kardec? O filme brasileiro? Ana assistiu? Assisti. O Alex também. Falam que foi uma obra muito bem escrita, né? O filme foi muito bem fiel, né? Elaborado, isso. Então eles procuraram, lógico, que sempre um filme ele é só uma parte de tudo, né? Então a gente tem que entender que foram recortes feitos para que pudesse caber num filme de 1h30, 2 horas, né? Mas ele foi muito bem, realmente, o roteiro dele foi muito bem escrito. Todas as casas espíritas, mesmo a federação, recomenda que não foi feito algo tipo, isso não é verdade, isso daqui não aconteceu, é fantasioso, não. Eles procuraram trazer realmente a realidade. Tem um outro documentário que eu queria comentar com vocês, que chama Em Busca de Kardec. Não sei se algum de vocês já assistiu. Quando eu assisti na Netflix, mas ele não está mais na Netflix. Aconteceu uma coisa na minha casa hoje. Eu preciso de explicações. Eles chegaram. Um pesquisador que começa a pesquisar sobre Kardec, e ele vai entrevistando um monte de gente, e ele vai se aprofundando em uma série de questões, e principalmente, por que a França foi considerado o berço do espiritismo, mas hoje quase não há espíritas, é um país com poucos espíritas. Então ele também queria entender o porquê que todo esse trabalho foi realizado na França e não vingou de verdade na França, né? Ele teve, lógico, a sua importância grande, mas se foi lá que nasceu, a gente fica com a imaginação, com o pensamento de que lá que seria
a grande escola para o mundo todo, né? E isso não foi o que aconteceu. Então, deixa eu ver aqui, eu deixei até a página aberta, mas depois eu coloco no site para vocês, eu vou copiar aqui, mas depois eu coloco para vocês, peraí. Eu coloquei lá no grupo já, do WhatsApp, o link do filme no Netflix aí, quem tiver um Netflix, quiser assistir o filme do Allan Kardec, já tá lá disponível. O filme tá? do Allan Kardec. Tá. Eu vou colocar agora no chat aqui, um que fala a resenha, para vocês depois, quem quiser pesquisar, né, tem a resenha de cada episódio, que vai falar, e quem tiver interesse, eu acho que tem no YouTube, no Google Play, mas aí você quem não tem que pagar uma taxa lá para assistir, tá bom? Eu coloquei lá no grupo também, cara. Tá. Esse outro, né? Isso. Que é Em Busca de Kardec, tá bom. Que vale muito a pena, viu, gente? Foi também muito bem feito esse documentário. Bom, hoje a aula seria só isso mesmo, não tem a parte B, ela só falaria um pouquinho sobre Allan Kardec, e por quê? Porque já que a gente começou o trabalho do Básico 1 falando bastante da doutrina espírita, da vida espiritual, e principalmente apoiada no Livro dos Espíritos, na parte A, e na parte B, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as duas obras, não vou dizer mais importantes, mas elas são a base de todas as outras, né? Então era importante vocês saberem um pouquinho sobre essa biografia, né? Quem foi de fato Kardec? A gente não imagina tudo isso o que ele era, e toda a preparação, vocês conseguem imaginar toda a preparação? A gente já viu sobre o planejamento encarnatório, e que as pessoas nascem com missões que são ligadas, né, à sua parte familiar, ao seu corpo físico, à sua parte do seu projeto social, mas tudo dentro disso está num plano maior, que é o espiritual. Então, tudo que eles tiveram que planejar para que Allan Kardec pudesse vir, e todas as encarnações que ele teve anteriormente, que já era uma preparação para esse momento. Então, nada é por acaso, é isso que a gente tem que sempre lembrar, nada é por acaso. Tudo está dentro desse plano maior, e tudo acontece no tempo certo. Então, às vezes, a gente fica ansioso de querer que as coisas aconteçam, e a gente tem que lembrar disso, né, que tudo acontece no tempo certo. A espiritualidade sabe, Jesus sabe, e tudo acontece no tempo certo. Então, até para a gente baixar as nossas ansiedades pessoais aí, e aprender um pouquinho com essa biografia do que foi a aula de hoje, tá bom? Queria tanto ouvir um comentário de vocês hoje, né, Wagner? Hoje eu vou desligar a câmera triste hoje, que eu não vi ninguém. O Kardec, o que me chama bastante atenção também é na questão, não só, porque você vê um cara tão estudioso, a gente vê tantos exemplos de pessoas tão estudiosas, e começa a ver que é subindo na cabeça, né, que eu sou estudioso, sou intelecto, eu sou bem visto na sociedade, e isso não subiu na cabeça dele, e ele conseguiu utilizar todo esse conhecimento para o bem, para a caridade, dando até, né, cursos de graça, e pegando de uma forma bem moral, de uma moral bem elevada, e criando esses livros, né, que a gente tem aí para acessar. O Júlio quer falar. Eu li sobre o Obras Póstumas do Allan Kardec. Só que quando eu li, eu tinha 18 anos, né? Que você perguntou, né, se alguém tinha lido. E se eu não estou errado, ele é um livro, tipo um código ético de como proceder numa casa espírita. Bacana. Eu também nunca li Obras Póstumas. Ele vai dando orientações de como se proceder na casa espírita. Interessante, porque tem um livro que o Chico escreve, que é Desobsessão, que é um livro que também fala como que funciona a casa espírita. Ele pode ser, porque é mais atual do que o do Kardec, né? Pode ser algo mais complementar ainda também, porque acho que talvez ele não tenha terminado 100%. E as casas espíritas, elas estavam começando a existir ainda, né, Wagner? No Kardec, então, nem existia, né, casa espírita, né? Era só um rabisco ali, né?
No livro falando da parte encarnada, comportamental das pessoas no centro. Isso. Não sei se no que você está falando é isso ou se é da parte desencarnada. Não, mas no dele só fala da encarnada, como deve proceder as pessoas. Desobsessão do Chico é da parte das pessoas encarnadas. Todas as coisas materiais do centro espírita, como que deve estar para poder fazer o trabalho. Não fala muito sobre os desencarnados. E tanto que é de 70 e pouco, 76 esse livro. E ele está bem desatualizado para as coisas que já está agora, né? Eu acho que logo mais vai vir outro aí falando. Vai vir outro Chico. Como que a gente vai usar o centro espírita com online, né? Da internet, né? Eles vão recomendar ligar a câmera, viu? Mais alguém gostaria? Ana, pode falar. Mas acho que uma pergunta, não sei se é uma afirmação, pelo que a gente acompanha hoje, você até mencionou, né, que o Allan Kardec nasceu na França, né, e hoje o movimento espírita não é tão grande. Se for ver assim, a título global, o Brasil é o país que mais tem a doutrina, né, segue a doutrina. No último IBGE que teve, a religião que mais cresceu, eles colocam como religião, tá? Que mais cresceu foi a do Espiritismo. Só que mesmo assim, eu ainda acho que, se não me engano, nos dados do IBGE, se eu não estou enganada, nós somos ainda uma parcela muito pequena, 2%. Acho que 4%, 2% da população. Só que de simpatizantes já chega a 40%, estou falando aí nessas últimas pesquisas. Porque às vezes tem gente que não é espírita, mas vai na casa espírita, frequenta, toma passe, vê palestra. E aí não é espírita, mas o espiritismo foi muito bem aderido no Brasil, principalmente por causa das religiões afro, indígenas. Estava um pouco enraizada na nossa cultura essa coisa de espiritual, né? Tanto que, por exemplo, minha família era católica, mas eles falavam como se estava falando de espírito, que falava benzia, falava de coisa de espírito, e era católico. Mas a gente, culturalmente, né, todos nós aqui do Brasil, tem nossas avós, essa tendência a aceitar mais o espiritismo comparado a outros países e outras culturas que eles não conseguem visualizar isso de uma forma natural, que nem a gente, né? Então, acho que foi por isso que o espiritismo foi mais aderido, e eu acho que pode crescer muito, assim, ser mais aderido ainda, eu acho. E na França foi visto mesmo como, diz que a França, enquanto país, falhou nessa missão, porque não era só o Kardec que tinha essa missão, era todo o povo francês junto com ele que tinha essa missão, né? E diz que ele teve uma falha, que aí eles tiveram que reprogramar para que que a doutrina se espalhasse de outra forma. E talvez, aí por isso que falam que o Brasil é a pátria do evangelho, talvez migrasse para o Brasil e a gente também não vai poder falhar enquanto sociedade para abraçar isso. Tinha mais... Perguntou aqui sobre a missão do Brasil. Então, o que o livro do Chico traz sobre essa questão da missão é que o que ele diz... Bom, tem muitas controvérsias ainda, mas tem alguns livros do Chico que ele fala, né, do Brasil... Pátria Amada Brasil. O livro Pátria Amada Brasil fala bastante lá sobre isso. Esse outro, que fala até do movimento de transição planetária e tudo mais, que haveriam realmente grandes migrações, né, que haveria uma reorganização, inclusive populacional, para esse momento transitório. Então, a gente já sabe que essas migrações já estão acontecendo, então, principalmente da África para a Europa, devido a guerras, condições climáticas, mas que isso, tanto da América Latina, também dos outros países que estão vindo para o Brasil, e que o Brasil, pela própria receptividade do povo brasileiro, iria acolher
teria essa missão de acolhimento também quando começasse esse movimento planetário, de transição planetária realmente. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, eu só guardava Brasil, pátria do Evangelho. Aí tá lá o PDF lá no grupo lá, se quiser dar uma olhada, fala muito sobre essa missão do Brasil e o Espiritismo. Qual que é a relação da nossa cultura? Então nós não sabemos exatamente qual é o plano espiritual, o que é, mas que a gente vai ter que fazer o nosso melhor, com certeza, tanto para nós quanto para a nossa sociedade, para talvez contribuição para esse projeto maior espiritual. Quem mais, Enaide? Levantou a mão? Oi, então, o que eu percebo, Carla, e o grupo em si, que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar o que o Wagner falou, a pessoa vai lá, toma passe, frequenta o local e não é espírita. Eu acho que ele tem vergonha de comentar, isso que eu percebo. Tem muitas pessoas, menino, que você vai conversando com a pessoa, você é espírita? Eu gosto, mas sabe assim, quando tem vergonha de assumir que é espírita, eu percebo bastante isso. Às vezes eu acho, Zenaide, que não é nem vergonha, é pela própria tradição familiar. Então, por exemplo, teve a tradição familiar católica, ou protestante, ou qualquer que seja, a vida inteira e a família inteira, então, às vezes a pessoa se coloca nesse papel de omissão. Eu percebi isso muito, porque eu também era de tradição católica, né, minha família inteira, meus filhos foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, assim como eu, e quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, algumas pessoas da família falavam assim para mim, mas você vai virar espírita agora, você não vai ser mais católica? Entendeu? Então, até a pessoa entender que, na verdade, o que você quer é ser cristã, né, que independe isso, então tem muitas pessoas que ainda se sentem presas, amarradas a essa tradição familiar. Então, eu vejo muito isso em alguns casos. Outros não querem se colocar, como você mesmo disse, e não é nem por vergonha, eu acho que ainda é por preconceito, porque as pessoas acham que espiritismo está muito ligado, misturam Umbanda, Candomblé, tanto que pergunta, você é kardecista? Você é kardecista? Não existe isso, gente, não existe. A gente fala toda hora também de kardecismo, mas não existe, porque kardecismo é espiritismo, não é kardecismo, é espiritismo. Então, assim como é protestantismo, assim como é outro. Mesa branca, fala também mesa branca. Fala, você faz mesa branca, você fala, não, eu faço cor de rosa, amarela, verde, azul, a cor que tiver, né? Então, assim, ainda existe muito preconceito e muita falta de conhecimento a respeito. Então, quando falar, você é kardecista, você tem que falar, não, eu sou espírita, mas sim, nós seguimos a codificação espírita trazida por Kardec. Né? Então, eu acho que a gente também tem que começar a se colocar corretamente, para começar a colocar os pingos nos is, como a gente fala, né? Explicar o que é o joio, o que é o trigo e o que... tudo isso. Tanto que vocês estão vendo aqui no próprio curso que não é nada daquilo que muita gente acha que é. Tem gente que ainda fica surpresa que a gente segue Jesus. Assim, Jesus também, o Espiritismo segue. Vocês rezam o Pai Nosso? Então, a gente vai se acostumando. Ana Paula? Fala, Ana. Uma pergunta, não sei se, acho que não tem muito a ver com a aula, mas sabe aquelas perguntas de criança que fica, mas por quê? Uhum. Que fala muito, né, que o planeta está em evolução, que vai entrar em regeneração. Só que às vezes eu paro e penso assim, vejo o planeta como está, a questão da natureza, da destruição da natureza, eu penso, será que vai ter planeta para isso, tipo, para essa época de regeneração? Você assistiu o filme do Wall-E, da Disney, do robozinho? Sim. Que aí todos moravam numa aeronave gigantesca e que o Wall-E tinha uma plantinha para voltar para aquele planeta todo destruído, e aí todos se unem para essa plantinha. Essa cena para mim é muito forte, que eu entendo a regeneração dessa forma. Assim, que a gente vai ter uma plantinha para cuidar, para que essa humanidade volte aos desígnios e planejamentos, né, de Deus.
E como eu sempre falo, regenerar é curar. E para você curar, você precisa passar por esse processo de cura. Então, se é um planeta que vai entrar em regeneração, quer dizer que as pessoas vão estar dispostas a se curar. A condição planetária, pensando em clima, biodiversidade, poluição, a gente vai ter que ver o que vai sobrar para a gente para tudo isso, né? Pensar na pandemia, que a gente ficou no lockdown no primeiro mês lá, que foi todo mundo trancado em casa, que diminuiu os níveis de poluição absurdamente, que a natureza ela já foi respondendo de uma forma muito mais rápida, animais começaram a voltar para alguns habitats que eles estavam... Então, a gente percebe que foi um mês. Então, será que se a gente... Assim, os problemas são muito complexos, né, Ana? Não é simples. Você falar de descarbonização, né, evitar de mandar poluentes são muitas coisas acontecendo. Então, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento de despertar. Eu acho que tem muita gente despertando para essa questão, mas ainda tem muitos que não. Então, a gente está ainda nem nesse momento ainda de transição. Eu acho que a gente está no comecinho dessa transição. Bem longe, né? A gente não vai passar por isso. A gente, encarnados, eu acho que a gente não vai ver o planeta em regeneração. A gente vai ver o planeta, eu falo planeta pensando na humanidade, lógico também, separando o joio do trigo. Então, para separar o joio do trigo, o joio tem que aparecer, senão eu não consigo separar ele do trigo. Eu preciso enxergar o joio, eu preciso enxergar o que é ruim. Então, muita coisa ruim ainda vai acontecer, para a gente poder fazer essa separação. Porque senão, não vai sobrar o trigo, entendeu? Então, eu penso que daqui para frente serão questões complexas, muito desafiadoras, e a gente está vendo a natureza tomando conta e se rebelando, né? Mar indo de um jeito como a gente não viu. Santa Catarina, toda vez que eu olho, gente, é só enchente naquele país, naquele estado, Rio Grande do Sul. Seca na Amazônia, quer dizer, tá tudo de perna pro ar mesmo, mas quando a gente faz faxina, a gente não põe tudo de perna pro ar para limpar, é verdade, pôr no lugar. Então é isso. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança e principalmente, acima de tudo, a gente tem que fazer o nosso melhor. Cada um tem que fazer a sua parte, não tem como. A gente tem que sim repensar os nossos hábitos, o nosso consumo, o nosso descarte, a nossa produção de lixo. A gente, enquanto indivíduo, tem que pensar de que forma eu impacto menos. Porque impactar todo mundo impacta, mas de que forma eu impacto menos. Quais são as minhas opções mais inteligentes que eu posso ter para minimizar esses impactos? Né? Porque agora, conhecimento espírita, a gente não está fazendo isso mais para os nossos filhos ou netos, a gente está fazendo para nós mesmos que vamos encarnar aqui logo mais de novo. Né? Então, se a gente plantar a sementinha boa aqui, a gente vai colher na próxima encarnação lá, senão vai colher o que a gente está plantando agora. Então, é por isso que é interessante a gente fazer a nossa parte também, que é para nós mesmos também, né? Não é só para nossos filhos, né, e netos. E eu gosto, assim, de trazer essas imagens de uns filmes aí da Pixar, da Disney, porque eles trazem umas questões tão interessantes. Então, até um convite para todo mundo assistir o Wall-E com uma visão crítica mesmo sobre esse filme, né? Então, eu lembro de uma cena, por exemplo, que eles ficavam todos no computador, né? Que é o que a gente fica aqui no celular. Eram todos vestidos de vermelho. Agora a moda é todo mundo de azul. Aí todo mundo começava a clicar e todo mundo virava azul. Não é isso que a gente faz, assim? Séculos de sociedade colocando na gente os costumes do que a gente tem que ser. Então tem muitas coisas ali para a gente pensar e que eu acho que trazem essa reflexão, assim, importante para a gente, né? Mas não vai ser fácil. E eu trabalho também nessa área de sustentabilidade, de ESG. Está tendo um movimento grande já nas empresas, já está tendo uma legislação mais séria que antes não tinha. Mas a parte de humanidade ainda, quer dizer, nas empresas também já está trazendo toda essa questão de desigualdade, de respeito às diferenças, de diversidade, mas está só o começo, né? Então, eu acho que a gente está despertando. Eu acho que é esse momento que a gente se encontra, no despertar. Despertar, opa, se a gente continuar nesse caminho, vai todo mundo pro buraco. Então, é melhor a gente acordar e começar a trabalhar. Não sei se te ajudei, Ana.
Não, ajudou sim. É que eu sempre ficava perguntando, eu falei, mas será que vai ter planeta para isso, né? Que você olha como tá tudo doido, as pessoas acabam não se preocupando, mas é que nem você falou, acho que tá começando agora, né? As pessoas estão começando a aprender a olhar mais para si e para os outros, né? Ver o que vai deixar para as outras pessoas. Mas passo de formiguinha, a gente chega lá. E a gente não sabe exatamente, né? Porque assim, eu até assisti, foi no Instagram mesmo, eu acho que eu vi um videozinho que era, eu não sei se eu comentei que foi nessa aula ou se foi outro grupo, se eu comentei aqui, vocês já me avisem, que era uma mulher conversando com ela mesma, como se ela fosse duas pessoas nessa conversa, e uma fazia parte do planeta, era o planeta Terra, respondendo para ela enquanto ser humano. E aí ela vinha, assim, o planeta Terra falava assim para ela assim, para de vir com essa história de querer salvar o planeta. Minha filha, eu tenho 4,7 bilhões de anos, quem é você perante isso? Eu já passei por glaciação, eu já passei por não sei o quê, já viveram dinossauros em cima de mim. Então aí o planeta falava assim para ela, então cuida de você. Se você cuidar de você, você vai estar cuidando de mim, que é o que o planeta falava. Não vai querer salvar o planeta, salva você. Salva a tua vida, sabe? Então, eu achei assim, foi de um jeito cômico, e é isso, gente, o planeta fica, é a gente que passa, né? A Terra fica, a Terra se regenera, a Terra já passou por vários momentos de transição enormes, antes era um continente só, Pangeia, que depois de grandes explosões separou em vários continentes, então por que estaria estagnado agora? A Terra continua em transformação, assim como o universo. A gente é que não sabe para onde vai. Verdade. Mas sem ansiedade. Tá tudo certo. Mas alguém gostaria de comentar, falar alguma coisinha? Não? Então, gente, esperamos vocês quinta que vem. Na outra quinta é a confraternização. Quem puder ir ao Centro Espírita no horário das 7h30 da noite, vai ter lá a nossa confraternização. É muito gostoso. Quem tem filho não tem com quem deixar, pode levar o filho. É um prazer a gente conhecer até o filho de vocês. Ou no sábado, tá? Então, quem puder vai na quinta, quem puder vai no sábado, quem quiser vai nos dois. Eu só coloquei aqui, só para... Tá. Para colocar, e aí tá no dia 2, tá como sábado, mas pode ser na quinta-feira também, tá bom? Então é isso, gente. Então acho que vamos fazer a oração de encerramento, se ninguém tiver mais nada para falar. Pode ser? Vamos lá, Wagner. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o Espiritismo, sobre o dia de hoje, sobre o Kardec. Pedir para iluminar nossas casas, cada cantinho, possa equilibrar nosso ambiente, nosso coração, nossa mente, possa iluminar a mente de nossos familiares que convivem com a gente, possa iluminar os nossos animais, e todos os ambientes, todos os lugares da nossa casa, que possam ser equilibrados e iluminados. Pedir a Deus que nos abençoe, aos nossos mentores, que nos instrua para o caminho do bem, e que sigamos firmes nessa luta para o bem, para a moral, para a gente poder evoluir e aproveitar cada vez mais a nossa encarnação aqui. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para vocês e a gente se vê quinta que vem.